Professor! Então, a gente vai falar, obviamente, a gente falou de água na nossa última aula, agora a gente vai falar, obviamente, dar uma ênfase maior ao metabolismo, que a gente também já falou de certo modo, que nada mais é do que nome, digamos assim, é um nome vinculado, obviamente, à área da saúde para reações químicas que acontecem no organismo vivo. Fim de papo. E que são essas reações químicas? São reações, obviamente, especiais, que são responsáveis pela manutenção da vida nesse organismo vivo. Fim de papo, tá bom? Existem dois tipos de reações químicas no corpo. Se não estivéssemos estudando na área da saúde, poderíamos falar o seguinte: existem duas reações. A chamada reação de adição, onde duas moléculas se juntam formando uma molécula maior, e reações de síntese, que são justamente o contrário. Você tem uma molécula maior que acaba se quebrando, liberando normalmente energia para o meio, se transformando em moléculas menores. Podem ser duas ou mais moléculas menores. Só que, quando a gente entra no mundo dos organismos vivos, a gente diz que as reações químicas são metabolismo, e essas reações de adição, onde você tem moléculas menores que se juntam para poder formar uma coisa maior, a gente diz que é uma reação de metabolismo, mas ela tem um nome especial. Qual é o nome dela? Alguém sabe? Alguém dá uma dica aí? Quem é a reação de síntese? Existe anabolismo e catabolismo. Reação de síntese ou adição é onde você tem moléculas menores que se juntam para se transformar numa molécula maior. Exemplo, fotossíntese. Você tem lá o gás carbônico, a água, reagindo, né? Catalisada, potencializada, né? O que significa catalisar? É você acelerar a reação química, fazer com que a reação química se processe em uma temperatura amistosa para o organismo que está envolvido, né, nessa plataforma reacional. Olha, tô chique hoje, né? Foi o café. Então, o que acontece? A energia solar, ela potencializa a reação química, faz com que ela se processe numa velocidade maior. Isso quer dizer que o tempo para ela ser feita, finalizada, vai ser menor, e numa temperatura, em condições de pressão e temperatura que sejam, digamos assim, não desagradáveis para a manutenção do organismo vivo. Exemplo disso, a gente pega o CO2, água, energia do sol, e a gente faz o quê? A gente transforma isso tudo em quê, gente? Em glicose. Dentro da onde? Dentro dos seres fotossintetizantes. Tudo bem? Tem alguém vivo do outro lado? A gente chama esse tipo de reação de síntese de anabolismo. Em contrapartida, aquelas reações que são chamadas de degradação, são reações de degradação. Qual é o outro nome que eu poderia dar para ele? Reações de síntese ou adição, e reações de degradação ou... Qual é o nome que a gente aprende lá na química, no ensino médio? A gente tem um nome. Qual é o nome que a gente tem de reações que sofrem a quebra? Síntese é você estar sintetizando, é uma coisa menor chegando na situação maior. Reação de adição é a mesma coisa, né? Síntese e adição. Você está chegando de moléculas menores a uma molécula maior. E reações de degradação? São reações inversas, onde você parte de uma molécula maior que se quebram, liberando energia para o sistema e, obviamente, quebrando essa molécula maior em unidades menores. Exemplo clássico disso no nosso corpo, respiração celular. Tá bom? A gente chama isso de catabolismo. Vocês estão me devendo questões da semana passada, hein? Vamos lá. Exemplo, agora a gente falou da água semana passada, a gente vai falar rapidamente de sais minerais. Qual a importância dos sais minerais? Obviamente que existem alguns exemplos aqui que estão alocados no nosso slide, número 23, que falam, obviamente, de alguns sais minerais que são importantes a outros seres vivos, né? Exemplo disso aqui, olha, a carapaça de diatomáceas e espículas de poríferos, estrelas do mar, já ouviram falar de estrela do mar? São feitos à base de sais de silício. O silício é da família do carbono, muito similar ao carbono,
E ele é o elemento químico mais encontrado na crosta terrestre. Lembra que eu fiz até uma brincadeira com vocês? Por que a gente não é feito de silício ao invés de carbono? Porque se fôssemos feitos de silício, provavelmente seríamos condicionados a um regime mais agressivo de temperatura e pressão. Como não há necessidade disso, nosso corpo foi feito de carbono. Então somos o quê? Somos as lesmas sem a necessidade de ter a carapaça de proteção, tá? É o que acontece com as diatomáceas, que são rígidas, tá? Vamos lá, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é exoesqueleto de uma pancada de quem? De moluscos, tá bom? E a mesma coisa, espículas de poríferos. Fosfato de cálcio encontrado onde? No endoesqueleto de quem? De alguns vertebrados, tá? A gente está falando da galera que não está muito associada a gente. Vamos falar agora do que nos interessa. Sais minerais que nos interessam de forma cabal. Primeira coisa, bomba de sódio. Porque quando você olha Na e K+, primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é bomba de sódio. São responsáveis pelo equilíbrio osmótico. Lembrando, o que é equilíbrio osmótico? É você fazer o quê? Aquela condição, né? Lembra da osmose? Era a difusão da água. Lembra? Você pegar a água, você tem duas soluções aquosas separadas por uma membrana semipermeável e a água se transfere, ela migra, existe uma transferência de massa da área de maior concentração de água para a área de menor concentração de água, buscando o quê? Um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente chama de equilíbrio osmótico, tá bom? Tá bom, gente? Eu falei alguma besteira? Vocês acharam que o tio é burro? Aí falaram, poxa, Formiga, você é tão burro, você só fala besteira. Ou eu falei bonitinho? Falei bonitinho, né? Então, essa questão do equilíbrio osmótico está bem na cabeça de vocês. Existe o fenômeno da osmose, que é um fenômeno de transferência de massa que ocorre naturalmente na natureza. Onde é que ocorre a osmose? Onde você tem duas soluções de diferentes concentrações separadas por uma membrana semipermeável. Então vai haver difusão da água, né? De onde você tiver maior concentração de água para onde tiver o quê? Para a região de menor concentração de água. Buscando um equilíbrio. Como é que eu dou um nome desse equilíbrio? Água aqui muito salgada. Água aqui, ó, água muito salgada. Água aqui pouco salgada. Muito salgada, pouco salgada. Aonde tem muito salgada, vai receber o quê? Vai receber uma carga de água. E no final das contas, as duas vão ficar o quê? Em equilíbrio. Vai tender a concentração das duas ficarem muito parecidas. Aí a gente diz que alcançou o equilíbrio osmótico, tá bom? Nossa. Então vamos lá. Hoje eu tô meio pilhado, né? Não era para ter tomado café. Então olha só. Então, o equilíbrio osmótico está diretamente relacionado ao efeito natural de osmose. E, obviamente, relacionado a esse equilíbrio osmótico, a gente vai ter o que? A famosa bomba de sódio e potássio. Pergunto para vocês, onde tem mais sódio e onde tem mais potássio? Parte externa ou parte interna? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que vocês estão me devendo. Só vou arrancar o couro de vocês na hora da correção, hein? Vocês estão me devendo o seguinte: eu perguntei para vocês se a taurina era um aminoácido e por que ela era um aminoácido. Segundo, e não adianta não que eu tenho memória de elefante. Não adianta, Formiga, você não falou nada disso. Falei sim. Nem adianta querer me enganar. Alguém vivo aí do outro lado? Você tem o meio extracelular e o citossol. Já me deram a dica aqui, que no meio externo, né? No meio externo você tem mais sódio. E dentro do e no citossol você tem o quê? Você tem mais potássio. Quem é que equilibra? Como é que fica? Se você pegar uma concentração corporal, você tem mais sódio ou potássio no seu corpo? Caramba, a aula do Formiga parece aquelas aulas. Você sabia? Parece aquelas brincadeiras de valendo 1 milhão, né? Fazendo aquelas perguntas bem esquisitas, mas vocês são da área da saúde. São perguntas que são cabíveis aqui. Me respondam.
Mas é interessante, né, Rafael? Se você pensar bem, são perguntas que às vezes vocês nunca pararam para pensar. Qual é a concentração maior no nosso corpo, de sódio ou de potássio? Lembrando que nós somos organismos vivos e imitamos o quê? O nosso ambiente. Se você pegar a água do mar, ela tem a maior concentração de cátion da água do mar. Em primeiro lugar é o Na+, o sódio. Em segundo lugar, o potássio. Provavelmente potássio, junto com. Vai depender do mar. Potássio também pode ter bastante cálcio e manganês. Vai depender da água. Mas em primeiro lugar, disparado, sempre vai ser o Na+. Agora eu pergunto para vocês, e no corpo humano? A gente tem mais Na+, ou K+? Com certeza K+. Sorriso do mentiroso. A gente tem K+, ou Na+? O que a gente tem mais no nosso corpo? Na alimentação que a gente coloca para dentro de nós, os alimentos são naturalmente mais ricos em sódio ou mais ricos em potássio? Olha, que eu estou fazendo sempre as perguntas, vocês nunca estão me respondendo. Os alimentos são disparados em sódio, são ricos em sódio. Sódio é um cátion muito vulgar, muito comum na natureza, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, existe mais potássio dentro da célula e sódio fora da célula? Por quê? Vou dar uma dica. Vocês podem ver que hoje eu estou tão desesperado que eu não aguento vocês na lerdeza de vocês para me responderem. Pode falar, Nicole. Fala, Nicole. Eu vou chutar porque não tô raciocinando direito que eu tô com sono, mas Ih, eu lembrei do caramba. ciclo de Krebs, não sei por quê. E aí eu lembrei que o potássio tá nesse ciclo. Eu não lembro se ele é quebrado ou se ele é uma das fontes de energia usada, mas eu lembro que tem alguma coisa a ver com isso. E aí eu pensei, será que é por isso? Porque o ciclo de Krebs, se não me engano, se não estou muito maluca, é a respiração celular. Mas Então, olha só, é alguma coisa dentro assim. do ciclo de créditos tem muito Na+ também, tá, Nicole? Esqueci disso. Então tá. Lembra do NAD, do FAD que está circulando dentro do ciclo de Krebs? Ah, eu esqueci disso. Ai, É, gente, eu tô com sono, professor. Não tô bem, não. tá tendo ela dormindo, né? Deitada na cama, que vergonha. Ela tá de pijamas aí no meio da cama, mas tá perdoada, né? Quando você tá em fase de crescimento, o tio deixa. Vamos lá. Por que a gente tem mais? Olha só, essa é a pergunta para vocês da saúde, vocês devem saber. Por que tem mais sódio dentro da célula? Por que existe essa necessidade de maior concentração de sódio? Estou falando certo? É sódio ou potássio dentro da célula? Potássio. Dentro da célula é potássio, do lado de fora da célula é sódio. Existe uma concentração maior de potássio dentro da célula e de sódio fora da célula. Cambada de sete aí, ó. Por quê? Essa é a pergunta que vocês devem saber. Por que existe uma necessidade maior de ter potássio dentro da célula? Posso fazer um comentário, se vocês me permitirem, apesar de eu não ser da área da saúde? E não adianta ficar olhando pra minha cara achando que eu sou nerd, não, que eu não sei nem jogar videogame. Síntese de proteínas. Você precisa. Lembra, quando você pensa no ribossomo, você pensa em síntese de proteínas. Vocês estão pensando em quê? Vocês podem pensar em sódio ou potássio, ou vocês não sabem se existe alguma relação entre o sódio e o potássio em relação à síntese proteica. Viu? É tão bom ter aula com um maluco. Por que, Rafael? Síntese proteica tem relação com potássio. Por quê? O que acontece? Aí eu te pergunto, a síntese proteica acontece extracelular ou no citossol? A síntese proteica é dentro do citossol. É dentro da célula. Vamos lá.
Estou esperando respostas. Agora eu vou mandar a segunda pergunta para poder dar uma voadora na garganta de vocês para saber se eu vou corrigir a prova de vocês igual Hitler ou igual São Francisco de Assis. Por que que o sódio... olha só como é que vocês são lerdos, ó. Como é que vocês estão lesados hoje. Eu falei aqui, ó, perguntei onde você encontra mais, qual é a concentração maior dentro da gente, sódio ou potássio? Vocês ainda demoraram para pensar, está escrito no slide. Está escrito aqui, ó, Na+, mais frequente em animais, e o potássio? Mais frequente, meu Deus, ô cambada de lesado. Tudo bem, todo mundo comeu muito doce ontem, né? O doce está fermentando no bucho, todo mundo acordou bêbado hoje, né? É o efeito do álcool do doce. O doce fermentou na barriga. Então a gente sabe o seguinte: a concentração maior na gente de sódio e menor concentração de potássio. Só que o potássio está dentro da célula e o sódio fora da célula. Eu estou perguntando por que o potássio está dentro da célula e não o contrário. Aí eu lancei a pérola, a questão da síntese proteica. Ninguém falou nada. Vou corrigir a prova de vocês igual o Darth Vader. Agora vem a segunda pergunta. Por que está acontecendo essa dupla aqui? Por que no ser humano, vou falar da gente mesmo, né? Por que no ser humano é mais frequente o sódio e no repolho é o potássio? Por quê? Duas perguntas que eu já fiz hoje, com mais duas da semana passada, 4. Aí eu já tenho uns pontinhos para arrancar da galera na hora da correção. Estou perguntando por que é mais frequente em animais o sódio e nos vegetais é mais frequente o potássio? Duas perguntas. Essa é a primeira. A segunda é por que o potássio no nosso organismo tem a concentração maior dentro das células e para a gente manter o equilíbrio celular, existe essa obrigatoriedade de ter uma concentração maior de potássio dentro das células. Por quê? Tem alguma relação com a síntese proteica? Essa é a segunda pergunta. Vocês estão no débito comigo. Tem a questão da taurina que vocês não me responderam. Vocês nem me falaram. Taurina é um aminoácido, e por que não é um aminoácido? Paula, Nicole tá chapadona. Comeu muito doce. Mesmo. Do potássio na síntese de proteínas. É por causa da conversão do nitrato? Quer que eu explique? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta afirmativa. Jesus, você tá muito louca, mulher. Você tá muito chapada. Não tô falando que você tá errada, não. Só tô falando que você tá muito chapada. Eu tô com muito sono, realmente. Eu não sei onde está meu bloquinho, porque eu tenho essa anotada. Então levanta, tira o bumbum da cama, lava o rosto, toma um café e volta. Minha prima e ela desapareceu com ele. Porque no ensino médio eu anotei sobre isso, só que agora ela desapareceu, não sei onde está. Mas eu lembro que o potássio, ele ajuda em alguma coisa na conversão do nitrato, que é o... eu esqueci onde ele fica. Mas enfim, eu sei que tem a ver com nitrato. Não vou saber explicar mais do que isso, porque o meu bloquinho desapareceu. Para você sintetizar um aminoácido, para você sintetizar proteína, você vai ter substâncias nitrogenadas. Não é incoerente o que você está falando, porque quando você sintetiza, lembra que o tio falou que o que é um aminoácido? Você tem por obrigação ter grupos aminos, e o grupo amino, na verdade, nada mais é do que nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica. Tá? E essa cadeia carbônica, obviamente, é uma cadeia ácida, de natureza ácida. Vamos lá, a Catita responder aqui. Nos animais, devido ao seu potencial elétrico, por fora e negativo, e o meio externo é positivo. Brian Farizelli, as proteínas bombeiam o sódio para fora da... o Brian está perguntando. Não, eu quero afirmações. Brian Farizelli. Vamos aqui. Sódio está aqui na nossa cara. É o principal o quê? É o principal elemento de carga dentro da onde?
dentro dos nossos fluidos extracelulares. Quando eu falo elemento de carga, ele é um cátion, tem carga positiva, é o que é mais encontrado dentro do nosso corpo. Ponto. Ele é, obviamente, ficou até redundante, né? Como ele é um corpo carregado, um meio aquoso, ele acaba formando, por obrigação, eletrólito. Qual é o conceito de eletrólito? É um corpo carregado, é uma solução aquosa com carga. E isso é a natureza química dos nossos fluidos corporais, são eletrólitos. São soluções aquosas carregadas. Por que são carregadas? Porque possuem sódio. Tá? Não só sódio. Tá? Existem outros íons passeando no nosso corpo. Alguns muito relevantes, tá bom? Então, está escrito aqui, confirmando o que a gente estava comentando. O íon dominante do fluido extracelular é o sódio. E ele regula o tamanho desse compartimento, bem como o volume plasmático. Essa é a resposta para ter tanto sódio dentro do meio externo. Tá? Ele acaba regulando o volume. Na verdade, não só o volume plasmático, quando eu digo, é todo o plasma que está no nosso corpo, tá bom? Todo eletrólito do nosso corpo acaba tendo seu volume regulado em função da concentração de sódio. Por quê? O sódio, ele é muito pequenininho. Eu já falei para vocês nas aulas anteriores, vocês precisam ficar ligados nas aulas anteriores, porque a gente brinca, a gente interage o máximo possível, mas são de extrema relevância, principalmente quando vocês forem ter aula de macromolécula ou bioquímica 2, seja comigo, com Alan ou Thiago Moreno. Vocês preparem o pescoço, porque da cintura para baixo vai ser pancadaria total, tá? Sem dó e piedade. Mesmo que você tenha uma vozinha de neném, tá bom? Fiquem atentos. Então, olha só. O sódio ele tem carga mais 1. Ele é o famoso Na+. Quando você começa a ter uma ingestão muito pesada, beleza. Catita fez lá um churrasco na casa dela, aí ela comprou também umas carnes de sol. Vocês estão percebendo que é sempre assim, né? Os exemplos. Sempre uma festa na casa de alguém. Eu sou engraçado. E pior que eu nem gosto de festa. Mas quando tem aluno envolvido, eu gosto. Eu não gosto de festa comum, mas festa com aluno eu gosto. Porque o meu universo, o meu hiperfoco são vocês. Então, olha só. E aqui em casa aqui em casa tem um par de velhinhos. E um deles também tem síndrome de Asperger, minha mamãe. Minha mamãe é Asperger também. Tímida, não fala com quase ninguém. Bichinho do mato. Então, o que acontece? Vamos na casa de Catita, porque a casa de Catita é grandona. Aí vamos lá, e Kátia já tem experiência na área de gestão, é de humanas, então ela é bem polivalente no vernáculo. Então vamos lá para a casa de Catita, ela aproveita e vai fazer uma carne de sol também, fazer um churrasco de carne de sol. Só que essa carne de sol vem meio salgada. A gente começa a comer essa carne de sol, esse excesso de sal. O que vai acontecer com esse excesso de sal que está entrando no nosso corpo? Está entrando muito sódio. O sódio, quando entra numa solução aquosa, o que acontece? O que acontece com as moléculas de água? O tio já falou isso para vocês, inclusive na aula de nivelamento. Entrou um cátion, o bumbum da água que tem carga positiva vai ficar do lado contrário. E a parte da água que tem parte negativa vai ficar tudo em volta de quem? Do íon, do cátion sódio. Lembram disso? Lembram disso? Se tiver sódio na água, vai formar uma ligação intermolecular, a mais forte que existe, que é a ligação de polo cátion, de polo íon, na verdade, né? No caso aqui específico, com sódio, vai ser de polo cátion. Você vai ter as moléculas de água, todas elas em volta de onde? Todas elas em volta do cátion sódio. Só que naquela região que tinha o cátion sódio, como você aumenta a concentração de água ali, porque todas elas ficam em volta do sódio, o que vai acontecer com o volume? O volume nessa região aumenta ou diminui com a presença do sódio? Vamos lá, galera, vamos pensar. Tio Formiga é doido, mas não é muito burro, não. Aumenta ou diminui? Aumenta. Calma aí.
Clarice, isso é uma pergunta ou uma resposta? Pensa contigo, você só tinha água. Aí você jogou sódio. O sódio vai causar uma expansão volumétrica já naturalmente. Você está aumentando a concentração de alguém. Só que o próprio sódio ele atrai para si moléculas de água. Para quê? Para ficar em volta dele, né? Para garantir. A gente chama isso de solvatação. A gente solvata o cátion sódio. Ele fica isolado. Em volta dele fica circundado por moléculas de água. Então, onde tem sódio, existe um aumento, uma elevação do volume, da massa volumar. Por quê? Porque você aumenta a concentração de água naquele ponto. Por quê? Porque o sódio, ele tem carga positiva, ele atrai moléculas de água para ficarem em volta de si. Vou dar um exemplo clássico para você. Se você jogar sal de cozinha no chão, que tem Na+, e Cl, o que vai acontecer com o sal que cai no chão? Rapidamente, embora. Caiu o sal no chão, eu derrubei meio quilo de sal no chão, esqueci. No dia seguinte eu vou buscar. O que vai acontecer com aquele sal? Se aconteceu, as meninas que cozinham sabem o que acontece. O sal de cozinha é o quê? Quem cozinha sabe. Faz um teste aí, joga sal de cozinha no canto da casa. Não, Guilherme, você não sabe nada de cozinha. Está reprovado no MasterChef. Nota 0. Isso aí, Ilane. Ilane do lar, ela sabe. Ó, ele derrete. Na verdade, o termo correto seria absorve água. Beleza? Você joga, ele absorve água, ele fica aquela coisa meio pantanosa. Por quê? Porque o sal, ele é higroscópico. Higroscópico é um termo que você dá para substâncias que absorvem água. Então, o sal de cozinha é higroscópico. Então, você jogou no chão, isso tudo se dá em função do Na e do Cl. Porque eles têm a carga muito intensa, eles querem perto de si o quê, gente? Eles querem perto de si moléculas de água. Eles absorvem a umidade do ar. Guilherme, você não tá com nada mesmo, não, hein? Nunca vamos na casa do Guilherme comer nada, porque se depender dele, a gente vai morrer de fome ou, no mínimo, ter uma intoxicação alimentar. Então, sacaram? Então, quando você come uma carne seca, uma coisa muito salgada, o que vai acontecer? O teu corpo, imediatamente, ele manda moléculas de água para ficarem em volta desse sódio. E onde ficar esse sódio, vai ficar o quê? Vai ter um aumento da concentração. Gente, onde é que trafega o íon sódio no nosso corpo? Ele é extracelular, nas artérias. Aí você comeu sol pra caramba, o que acontece? Teu corpo, para poder manter o equilíbrio, o osmótico, olha o termo, para manter o equilíbrio, para ele ficar no estado de homeostase, em perfeito equilíbrio, o que ele faz? Tem um excesso de sódio, ele imediatamente manda para onde tiver sódio, moléculas de água. Só que as moléculas de água, onde elas ficam, elas acabam aumentando o volume. O que acontece com a aveia quando tiver um excesso nas artérias, quando tiver um excesso de sódio ali? Ela vai aumentar de volume ou vai diminuir de volume? Ela aumenta de volume a veia. A artéria vai ficar com volume maior, porque você tem mais sódio, você vai atrair moléculas de água. Naquela artéria ali vai ficar o quê? Com volume o quê? A artéria vai ficar mais inchada. Só que a artéria, apesar dela ser elástica, ela tem um limite. Então você acaba aumentando a pressão naquele ponto. Por quê? Porque você tem uma quantidade, um volume aumentado ali. Então naquele ponto a pressão foi aumentada. Tá bom? Aí causa o que Clarice disse, uma condição de hipertensão, tá? Catita está perguntando, a Catita está falando que a solução naquele ponto é hipotônica. É hipotônica ou hipertônica em relação às células? Vamos pensar? Você tem mais sódio de fora e menos sódio do lado de dentro. Quando é igual, é isotônica. Quando o meio externo tem uma concentração maior, a célula murcha, porque o meio
externo começa a chupar água. Isso é um hipertônico ou hipotônico? E o contrário. E quando você tem muito sódio do lado externo, é hipertônico ou hipotônico? Do lado de fora tem muito sódio. Então o que vai acontecer com a célula? Ela vai tender a perder água ou ganhar água? Ela vai perder água, gente. O meio externo tem muito sódio, necessita de migração de água para aquela região para o quê? Para regularizar, né? Manter o equilíbrio osmótico. Então você vai tirar água de dentro da célula. Te pergunto, isso é um exemplo de solução hipertônica ou hipotônica? Vamos pensar aí. Ó, a função mais importante do nosso querido sódio é o quê? Estabelecimento dos gradientes elétricos. O que é um gradiente, gente? É um campo. É um campo de concentração. Não estou falando campo de concentração nazista, não, tá? Isso eu vou deixar para corrigir a prova de vocês. Um campo é um campo virtual que você tem um crescimento não visto, porém sentido ao longo de um espaçamento, ao longo de um distanciamento. É igual quando você olha para o ar. O que acontece com o ar quando alguém que mora perto de linha de trem sabe o que eu estou falando. Quando aquele dia de calor intenso, você olha ao longo do trilho, parece que o trilho está deformado, o ar perto do trilho, né, ele fica estranho. O que é isso? É mudança, aquilo ali é um gradiente, né? Aquilo ali está te provando que o gradiente de ar ali está diferente. Porque o calor em cima do trilho é tão quente que muda o comportamento do ar ali. Então você cria um gradiente diferente, você muda a concentração do ar naquele ponto. Tá? Quem é responsável por esse controle de concentração dentro e fora das células? É o sódio com o potássio. Tá? O que a gente está falando aqui? Vou malhar. Vamos lá. Chega um paciente no consultório de Clarice, e ele fala o seguinte: ó, Clarice, eu vou começar a malhar e, pô, eu tô meio inchado. Eu não tenho problema de tiroide, mas então, eu não sou tão burro, eu sei que eu como muito sal. Aí qual é a tendência natural de Clarice falar no consultório? Cara, tu tem que fazer uma dieta, você tem que diminuir a ingestão de sal. Não é isso? Quem malha que está do outro lado sabe, né? A gente acabou de aprender. Por que quando eu malho eu tenho que diminuir? Esses atletas de ponta acabam diminuindo, esses atletas do corpo, acabam diminuindo o sal. Diminuem o sal da alimentação justamente por isso, porque o sal ele absorve água. A palavra não é absorver, ele traz para próximo de si água, e onde ele traz água, ele acaba aumentando o volume. Aí ele retém água. Obrigado, Orlene, palavra perfeita. A pessoa fica retido água nessa região onde tem uma concentração maior de sódio, então a pessoa fica inchada, ela não fica com uma musculatura definida. Então, se eu sou um atleta de fitness ou algo similar, um fisiculturista, o que vai acontecer? Isso vai me atrapalhar. A minha definição muscular é hipertrofiada ou é hipotrofiada? Um fisiculturista tem hipertrofia ou hipotrofia? Então ele vai querer inchaço ou definição muscular? Ele vai querer definição muscular. Então ele tem que ter uma alimentação baixa em sal. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que você não pode trabalhar com excesso. O teu organismo está sempre em constante equilíbrio. Nem excesso, nem falta de. Em excesso, você aumenta a pressão arterial porque você retém uma quantidade, um maior volume de água na região, você altera o calibre das artérias e você acaba aumentando a pressão arterial. Ponto número 1. Ponto número 2, se você ingere pouquíssimas concentrações de sal, também é ruim. Por quê? Quando você ingere sal em excesso, o teu rim, alguns hormônios no teu corpo fazem com que você tenha sede. Até botei no slide aqui, né? São os receptores do hipotálamo que acabam estimulando você a beber água. Aí você tem aquela necessidade de beber água. Para quê? Para aumentar o volume corporal e aumentar o quê? A palavra não é carga.
Ai, Jesus, eu sou da área de engenharia e esqueci da palavra. Vazão, pronto. A tua vazão de filtração no rim, na minha cabeça, o organismo vive uma máquina. Para vocês, não. Para mim, o rim é um filtro. E eu já trabalhei muito com filtro, então se depender de mim para falar de rim, eu sou nota 10, que eu entendo de filtração, fenômenos de filtração. Então o rim ele é responsável por quê? Pela liberação desse excesso de sal. Porém, ele não é burro. Se teu organismo tiver com pouquíssimas concentrações de sal e o rim sabe que existe a necessidade de sal no nosso corpo, perdão, a necessidade de Na+ no nosso corpo, ele vai começar a reter sal, o Na, onde? No rim. Escutaram o que te falou? Então, quando você ingere demais, o hipotálamo fala, Clarice, bebe água. Clarice bebe água, então ela consegue expelir via filtração esse excedente de sal. Porém, se Clarice entra numa dieta fitness e quer definição muscular, o que ela vai fazer? Ela vai ingerir pouco sal, mas o rim ele, não é, ele tem uma, como é que seria a palavra? Obviamente que o rim, junto com, vamos dizer, é como se tivesse um dosador de concentração de Na+. Ele percebe que o de Na+, no... Nossa, caiu minha rede. Volta, 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 volta. Estão me ouvindo? Tá. Depois ele volta. O que acontece? Quando a pessoa é hipertensa, a primeira coisa que o médico fala é corta zero sal. Aí nesse papo de zero sal, o cara para de comer qualquer coisa que tenha sal. Só que não tem como evitar, que mesmo que você não coma, o ideal é você evitar, obviamente, o sal industrializado, o sal que está na comida, porque existem frutas, existem verduras que são ricas em sódio. Então você não precisa colocar sódio na sua alimentação. Porém, se você for nessa vibe de querer zerar todo o sódio, vai prejudicar o teu rim. Por quê? Porque todo sódio que for ir em direção ao rim, ele não vai ser expelido, ele vai ficar concentrado no rim. E vocês acham que se essa concentração de sódio em cima do rim faz bem ou mal para ele? O que vocês acham, crianças? É de Deus ou não é de Deus? Faz mal, gente, óbvio. Então, ó, o tio tá tudo aqui nos slides, tá? Então, eu não gosto de falar nada que não esteja no slide. Então, olha só, o que acontece aqui sobre a pressão, resumindo, ele atrai as moléculas de água para si o sódio, então acaba aumentando o quê? O volume de fluido naquela região onde tem uma concentração maior de sódio. Então, aumenta o quê? O volume, tá? Beleza? Tá explicado. A gente falou bonitinho, mas tá bem detalhado aqui nesse slide, tá? Vocês estão me devendo aula de hoje dois questionamentos. Por que os vegetais possuem mais potássio e nós, seres humanos, possuímos mais sódio a nível de fluido extracelular? É justamente o contrário. Nas células vegetais, dentro dela tem uma concentração maior de sódio e fora dela de potássio. Nos homens, nas mulheres, é justamente o inverso. Mais potássio dentro das células e mais sódio fora das células. Por que isso acontece? E por que na célula animal você tem uma concentração maior de potássio? Não me responderam ainda. Eu estou aliviando ainda as perguntas da semana passada. Só fiquei na taurina. Por que a taurina é um aminoácido? Taurina que é encontrado no esperma dos búfalos, que hoje em dia é sintetizado e colocado nos energéticos. E por que os energéticos colocam a taurina? Porque acha que o cara que vai beber lá Red Bull vai ficar forte igual um touro, por acaso? Vai ter a força muscular de um touro? Vamos lá. Magnésio. Magnésio é importante para onde, gente? Importante para as células vegetais por causa da clorofila e tem o quê? Olha só, vocês estão percebendo que existem cátions presentes, olha, interações das subunidades dos ribossomos. Tem magnésio. E o potássio tem alguma relação aqui com os ribossomas, gente?
Estou esperando. Potássio. Falamos do sódio, agora do manganês e finalmente do cálcio. Coagulação sanguínea, contração muscular e, obviamente, nossa sustentação óssea. Ossos e dentes são responsáveis por esse nosso querido cálcio aí. Só que o excesso dele causa coagulação ou o contrário? Excesso de cálcio no sistema circulatório causa coagulação ou o inverso? Terceiro questionamento da manhã. Tempo. Temos aqui o ferro que está diretamente ligado à hemoglobina, não é isso? E qual é o problema? Qual a relação que existe entre hemoglobina, anemia, oxigênio e ferro? Pensem, vai uma pessoa no consultório da Clarice, está só aumentando. Aí na hora de corrigir a prova, a correção da prova de vocês vai ser Darth Vader, espírito do Darth Vader, do Mun-Ra, do Thanos. Temos também Darkseid. A gente pode jogar também nessa história também, a gente pode botar mais alguém, tipo um Coringa, né? Com ficar bem sarcástico, né? Vamos lá. Pode ser um mandarim também, em homenagem ao Shang-Chi, que tá na moda, né? Fala, Nicole! Fala, Nicole! Lá vou eu de novo na minha viagem maluca. Mas, tá, pelo que eu me lembro, a hemoglobina tem relação com oxigênio, porque ela é uma proteína que está presente nos nossos glóbulos vermelhos e ela faz o transporte do oxigênio. E tudo bem. a relação entre foi ferro e anemia que o senhor perguntou? Sim. Anemia é a deficiência de ferro no nosso organismo. E aí, o que tem a ver com a hemoglobina? Depois tu me dá esse chazinho que você tá bebendo aí, tá? Que eu quero ficar igual. Eu não tô bebendo chá, eu tô bebendo maracujá. Então, nossa, vai ficar mais doido ainda. Olha só. Nicole falou, tá correto. Existe essa questão da hemoglobina ser responsável. A hemoglobina é que. Quem é que forma o complexo oxigênio? Qual é a biomolécula que se junta ao oxigênio e carrega ela? Alguém sabe o nome? Existe um complexo ferro-hemoglobina que forma um outro complexo com quem, gente? Com o oxigênio. Então, se você não tem ferro suficiente no teu organismo, esse transporte de oxigênio vai ficar adequado ou inadequado? Vamos pensar a grosso modo. Vamos pensar a nível de Uber, táxi, transportes em geral. Eu necessito do oxigênio para poder manter as minhas células, né, bem, para que haja, né, para que haja respiração celular. Na respiração celular eu preciso de oxigênio para poder queimar a glicose, quebrar a glicose e transformá-la em quê? Em unidades menores, liberando energia para o meio. Agora, mas eu estou falando, Fabrício, exclusivamente a anemia relacionada ao ferro, à carência de ferro. Não necessariamente a questão da. Não há, existem anemias, obviamente, que estão diretamente relacionadas a biomoléculas. Qual é a biomolécula que pode nascer com problemas que, obviamente. Alguém já ouviu falar da palavra falciforme? O que é a anemia falciforme? Já é uma questão que a pessoa já nasce com. O que acontece? Hemoglobina ou hemácia que nasce com defeito? Qual é a diferença de hemácia? Qual é o conceito de hemácia e de hemoglobina que tem na cabeça de vocês? Hemoglobina é uma biomolécula que carrega quem? É uma molécula que tem carrega o oxigênio e ela forma um complexo com o cátion ferro. Não é isso? Professor, eu consegui sua resposta. Tá, deixa eu só ver aqui o que esse povo está escrevendo aqui no chat que você vai poder falar. Só um instantezinho. Entenderam, crianças?
Agora, o que é a anemia falciforme? É hemoglobina que nasce com defeito ou é hemácia? Pensa aí, fala, Nicole. Quem é que nasce com defeito? Eu descobri o que o senhor estava perguntando, por que que as hemoglobinas têm relação com a anemia e com ferro e com oxigênio. Aí eu estava pesquisando meus livros queridos, e aí eu achei que o transporte de oxigênio, ele ocorre porque uma das moléculas de hemoglobina, uma específica, eu não estou sabendo qual é o nome, ela se liga ao ferro, formando a Isso. oxihemoglobina, É um e complexo. sim, aí cada molécula de hemoglobina se liga a 4 moléculas de oxigênio, e quando chega aos tecidos, eles revertem essa combinação, disponibilizando oxigênio para as células. Então, se você tem uma porcentagem de ferro? Uma Deficiência de porcentagem, ferro. uma deficiência de Baixa de ferro, ferro. Hum. você vai ter uma deficiência nesse transporte também, porque precisa haver uma ligação entre a hemoglobina e o ferro para poder fazer o transporte do oxigênio. É isso. Entenderam por quê? Eu tomava, quando era moleque, um medicamento chamado sulfona, porque eu tinha um problema grave de pele, só que ele diminuía a concentração de ferro no meu corpo. Então, eu, moleque, ia correr, jogar bola, era balão de oxigênio, era movido a balão de oxigênio. Eu corria 5 minutos, morria. Era 5 minutos correndo e 10 minutos sentado esperando a oxigenação voltar, tá? Então é complicado. Tô perguntando, o que é anemia falciforme? Escrevam no chat aí, tô esperando, hein? Um problema que a gente tem muito grande é a questão do flúor, tá? O que acontece com o flúor? Vocês estão percebendo que a gente está estudando química orgânica, inorgânica e bioquímica simultaneamente? Tá vendo como é que o tio Formiga é chique? Ele é doido, mas ele é chique, tá vendo? Ele nasceu com defeito de fábrica, mas ele é chique. Mas é chique, chique, do Nordeste, né? Aquela planta chique, chique, com X. O que é uma anemia falciforme? Problemas com flúor. Todo mundo, no mundo, a galera parou com essa onda de botar flúor em tudo, porque é bom para os dentes, é bom para não sei o que, etc, etc. Eu não sei se do outro lado aí temos algum exemplar de alguns dentistas. Se tiver alguém que é dentista aí, então se a gente vai no dentista, a gente é criança, aplica um flúor. A nosso creme dental tem flúor. O nosso enxaguante bucal tem flúor. A nossa água é fluoratada. Me respondem, para que tanto flúor? Não existe excesso de flúor, não. Lembrando que o flúor é o elemento químico da tabela periódica mais eletronegativo. Quando ele se encontra na presença de um ânion, porque ele ganhou um elétron, ele está estável, tá bom? Agora, Orlene me fez instigá-los mais. Existe diferença entre glóbulo vermelho, hemácia e hemoglobina? Eu quero. Porque às vezes a gente confunde os conceitos. Isso é muito importante, tá? E olha que eu não sou da saúde, hein? Você tem que saber a diferença. O que é hemoglobina, o que é glóbulo vermelho e o que é hemácia. Hemoglobina a gente já sabe que é uma biomolécula complexada com ferro que complexa o oxigênio, o gás oxigênio, e transporta esse gás oxigênio. E o que é hemácia? E o que é glóbulo vermelho? A gente meio que sabe. Guilherme, que não cozinha nada, que ele foi reprovado no Masterchef, Guilherme disse que a hemácia é glóbulo vermelho. Falando nisso, o dono do Timotou que está aí hoje, ele está silencioso. Tá. Vamos lá. Vocês riem muito da minha aula quando eu começo a falar? Não, né? Eu tenho uns alunos que a família. Eles ficam botando a família para ter aula comigo, eles me acham tão loucos que eles botam a família e falam: pai, vem cá, vem ver aqui meu professor de química, ou vem meu professor de fulano de tal. Aí eles começam a cair na gargalhada comigo, meu Deus do céu. Então eu acabo dando aula para a família e para o filho ou filha da pessoa. Virei motivo de escárnio. É mole? Que vergonha. Tá bom, né? Eu não ligo. Para mim, quanto mais gente assistindo a aula, melhor. Eu gosto de dar aula. Mesmo que sejam para rir de mim. Caramelo tá assistindo a aula, Fernando?
Coitado do Timothée aí. Eu tô sentindo que ele precisa fazer uma dietazinha, Fernando. Aquelas fotos que eu vi dele, ele tá um pouquinho fofinho, hein? Eu achei o Timothée meio fofinho demais, hein? Então tu toma cuidado. Qual é a idade dele? Tá vendo como é que eu disperso o TDAH agora falando mais alto? Qual é a idade dele? Timo é o cachorro, Nicole, do Fernando. Jesus. É que ele tá meio fofinho. Eu vi uma foto do Timo, ele tá meio gordinho. Qual é a idade dele, Fernando? Porque você tem que tomar cuidado. Você já foi meio idoso. Ah, até que tá. Ele tá jovem ainda. Mas conforme for envelhecendo, vai ser mais difícil dele emagrecer. Olha aqui, ó, o excesso causa o que? Anomalia dental, fluorose. Por quê? O flúor ele acaba reagindo. Voltei, tá? Voltei para a órbita da Terra. Ele é o quê? Ele acaba reagindo com o cálcio, tá? Olha aí, iodo. Por que que índio tem muito problema com bócio? Por que que o nosso sal é iodado? Você vai pegar o sal de cozinha, todo sal de cozinha é iodado. Por quê? Ah, formiga, eu tô fazendo a dieta com sal do Himalaia. Aí depois de um tempo tu vai no médico e descobre que tá com um problema na tireoide. Por quê? Porque o sal do Himalaia, o sal bruto retirado do... Tem sais que são retirados do solo, muito comum no Nordeste, jazidas de sal no solo. O que que acontece? Aí o cara para, Catita entrou na dieta maluca lá que não come nada industrializado. Aí o que vai acontecer? Dá problema na tireoide. Ainda mais mulher, que já tem uma tendência, sabe, sei lá, obscena, né? A ter problemas na tireoide, então o que vai acontecer? Mas aí que tá. Aí Catita só vai nesse sal do Himalaia, aquele sal rosa, sal vermelho, sal de não sei o que, sal da Antártica, sal de Marte, né? E aí, o que que acontece? Sal retirado do pelo do camelo, sabe? É sempre assim, ele sempre tá inventando alguma coisa. Aí, o que que acontece? Carência de iodo. O sal que você come, que você usa em casa, ele é iodado justamente para isso, para evitar essa carência, tá bom? Agora, se você for numa dieta que não usa sal de cozinha industrializado, você vai perceber. O sal de cozinha industrializado é o sal refinado. Pronto, vamos usar o termo sal refinado. Porque o sal bruto, ele tem iodo, mas ele tem uma concentração baixa. E eles acabam o quê? Eles acabam adicionando iodo. Então você tem que ter uma alimentação rica em iodo para poder compensar. Alimentos ricos em iodo, 10 segundos. Galera da nutrição, 9. Galera da nutrição, 8. 7. Não, sem. Ah, tá bom, Clarice, brincadeira. 5. Claro que não é o sal, gente. Eu tô falando um produto natural. 4. Vou tirar meio ponto de todo mundo que é da nutrição. 3, 2, 1. Não vale frutos do mar. Vou dar mais 5 segundos. 5. Todo mundo da nutrição vai perder meu ponto. Salmão é fruto do mar. Eu já falei que fruto do mar não vale. Falei alimento que é rico em iodo, gente. Da mesma forma que eu, às vezes eu fico, olha só, gente, eu fico nessa pressão com vocês, mas da mesma forma que eu pressiono vocês, vocês têm que entender que numa situação real, seja com um empregador, seja como estagiário, seja como um emprego de verdade, ou seja até mesmo numa situação de consultório, as perguntas que às vezes eu lanço para vocês, o teu paciente pode fazer para vocês. E uma forma de você passar credibilidade para o seu paciente é você ter convicção do que você está falando. Tá bom, crianças? Então, Fernando tá lá no consultório. Aí chega o paciente e fala assim, pô, eu não como sal industrializado, não gosto de sal refinado, mas eu também não gosto de peixe. E aí, Fernando? Aí pergunta rapidamente pro Fernando, Fernando, pelo amor de Deus, o que que eu vou comer? Aí o Fernando, tempo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E paciente é igual aluno. Dando aula no CAP da UERJ, o que que acontece? Entra professor novo no CAP da UERJ, a primeira coisa que os alunos fazem, principalmente quando é de ciências exatas,
principalmente química, né? Que química tem uns lances assim meio de curiosidade, você saber, etc, etc. Assim como a biologia, o que acontece? Fora os cálculos malucos, né? Infelizmente que a química tem, né? Os alunos sempre eles questionam muito o professor para saber se ele. Vou ver qual é desse professor. Eles começam a lançar um monte de perguntas altamente críticas, altamente estranhas, que às vezes não tem nem muito a ver com a aula, justamente para saber se aquele cara que está dando aula para ele é bom ou não. Por quê? Se você for no CAP da UERJ, normalmente, quem são os alunos do CAP da UERJ? São os filhos dos funcionários e os filhos dos funcionários da UERJ de uma forma geral. E pessoas que fizeram prova ou que conseguiram entrar lá. Então, digamos assim, são pessoas que já. E o nível lá no CAP da UERJ é puxado. Pescoço para baixo é canela. E o cara aprende a sofrer lá desde que entra lá na creche. É voadora no moleque, na mulher dele desde criança. Então, quando ele entra uma carne nova, a primeira coisa que eles fazem, deixa eu ver se esse grandão aí sabe de alguma coisa, começa a fazer um monte de perguntas. E paciente é a mesma coisa. Idem, quando você também pega um professor novo, a tendência é você experimentar. Você vai lá, vai no Lattes do professor, olha, o meu Lattes é mentiroso, tá? Já digo logo, se vocês forem no meu Lattes está faltando coisas. Eu não coloquei muita coisa no meu Lattes, não. No Lattes tem algumas coisinhas que eu tirei para não. Uma vez eu perdi uma vaga de emprego por excesso. Já perdi vagas de emprego por excesso de formação, é mole? Que ridículo. Os caras falaram que. Na verdade, não falaram, mas ficou subentendido que eu não ganhei a vaga por ser, vamos assim. Não estou passando para vocês, espero que vocês não entendam de forma errada. Extremamente qualificado, pelo menos na teoria. Estou dizendo que eu sou qualificado, não. Estou dizendo assim, pelo menos na teoria, um monte de papel, um monte de diploma, então o nego acha que você não vai ter dinheiro. Ah, e tem outra coisa, vou dar um exemplo. Clarice se forma em nutrição, faz mestrado e doutorado. Clarice curtiu muito as aulas do tio Formiga e resolve fazer mestrado e doutorado na área de ciência dos alimentos. Tá? Aí Clarice já tem outra formação acadêmica. Se Clarice for ir para uma empresa privada, uma multinacional que paga super bem, né, para uma área, às vezes ela pode perder a vaga porque o cara que está avaliando ela será o superior dela, né? Normalmente eles fazem uma entrevista com a área técnica e com recursos humanos. Por que eu estou falando, às vezes, o excesso de qualificação te prejudica? O cara, eu sou o da área técnica, vou analisar o currículo da Clarice. Aí quando eu vou ver o currículo da Clarice, eu vejo que a Clarice é melhor que eu. Então, a Clarice é aprovada nos recursos humanos, mas ela é reprovada na área técnica. Por quê? Porque a tendência é o seguinte, o cara vai pensar, pô, essa mulher que está entrando aqui, ela tem um currículo melhor que eu. Então, essa mulher vai me engolir. Ela vai ficar um ano aqui e vai me destruir. Entenderam o que acontece? Não é nem, pelo fato da Clarice ser mulher. É pelo fato, nesse caso específico. É porque a Clarice tem um currículo maior. Então, o cara vai falar assim, poxa, eu só tenho mestrado, ou então só tenho especialização. Está entrando uma mulher aqui para essa vaga que vai ser minha subordinada, que ela tem mestrado e doutorado, tem 3 graduações, é fluente em 2 idiomas, trabalhou com não sei quem, foi aluna de não sei quem. Qual é a tendência desse cara? Eu não vou dar vaga para essa mulher não, porque essa mulher daqui a um ano eu vou ser mandado embora e vão colocar ela no meu lugar. Isso acontece muito, tá, gente? Perdoe aqui eu fazer esse ato que eu fiz agora foi consciente, não foi por causa do meu pela minha falta de foco, tá? Ó, voltando, aterrissando. A questão do fosfato. Eu só estou falando isso pela questão de repente vocês entrarem no meu currículo lá, que aluno é malandro, aluno bom é aluno malandro. Aluno tem que entrar no currículo para ver qual é do cara e qual é da professora, e fazer ibope com os alunos anteriores para saber se o cara presta ou não presta. Tá? A aula é NASA, a prova do cara é NASA, e coisas desse jeito. Pode falar, Elaine. Desculpa eu ter não te dado atenção antes. Pode falar. Professor, então, Oi, querido. eu vi aqui um monte de alimentos que são ricos em iodo. Então, tudo bem usar o sal do Himalaia se eu consumo todos os outros? A princípio, sim. Mas aí eu no seu lugar, como você é mulher,
Posso fazer uma pergunta para você? Você tem mais de 30 ou menos de 30? Mais de 30. Tá, beleza, fechou. Então é o seguinte, você faz um teste, você fica uns 3 meses fazendo esse esquema, sal do Himalaia e essa alimentação rica em iodo. Aí você depois faz uma, como é que é o nome, gente? Um exame para saber como é que está a sua tiroide. Você pode fazer o seguinte, faz um check-up agora, aí você vai ver o teu hormônio da tiroide, como é que tá, como é que ele tá, e daqui a 6 meses com essa dieta você faz, sabe, para saber se tá tudo na paz. Aí se tudo tá na paz, meu bem, aí cai dentro. Fica nessa alimentação rica aí que você tá de iodo e o seu sal natural não refinado. Tá bom, Elaine? Tá Aí bom, você professor. pode fazer isso. É porque no meu Mas, caso, eu já fui atleta, então meu consumo de sal é quase zero. Eu uso sal muito pouco, mas quando uso realmente é o rosa. Mas eu consumo tá, muito esses outros alimentos que são ricos em iodo. tá, mas olha só, lembrando, mas aí que tá. Você corta o sal industrializado, mas lembra que o tio falou antes, essa questão do sal também ser necessário para o corpo, para você também não prejudicar o seu rim, tá bom? Então, vocês que estão aí do outro lado, assim como a Elane, que são atletas e que hoje já foram atletas e mas estão na vibe de malhação, mantém o corpo saudável, tomem cuidado. Então, de repente, vale a pena fazer um exame para saber como é que está o rim. Faça um exame de urina, 6 em 6 meses, você que está nessa vibe de dieta, exame de rim, tiroide, para saber como é que as coisas estão, tá bom? Bota o plano de saúde para poder funcionar, tá bom? Porque aí, principalmente as meninas têm muito problema de tiroide. Ah, então show, Elaine. Se tá na paz de Jesus, continua na sua alimentação. Você, para me fazer essa pergunta, com certeza você é de nutrição. Acertei? Sabia, gente. Esse povo da nutrição é chique demais, tudo atleta. Ó, fosfato. Qual a relevância do fosfato para a gente? Constituinte de alguns nucleotídeos especiais. Quem são? O ATP. O que é o ATP, gente? Alguém sabe o que significa a sigla? É adenosina trifosfato. O tio falou besteira ou falou certo? Adenosina trifosfato é uma biomolécula responsável por armazenar, transportar e liberar quem? Energia. E essa energia é oriunda da onde? Respiração celular, da quebra da glicose que está na nossa musculatura, das reações metabólicas do nosso fígado, da onde? Da mitocôndria. É extracelular ou intracelular? Se é na mitocôndria, Rafael falou, se é da mitocôndria, é uma questão, é um exemplo típico de respiração celular, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ó, tá aí o nome, ó, o gabarito do nosso questionamento. Trifosfato de adenosina fornece energia. Então, diversos processos celulares, mesma coisa, né? Reações metabólicas necessitam de energia. E quem é a fonte de energia? Quem é que transporta essa energia? O ATP. Tá bom? Olha aí. Tem muita relação também com a gente, tá? Macronutrientes, porque estão em maior quantidade. Micronutrientes, obviamente, em menores quantidades. Quem são os micronutrientes? Eu coloquei aqui ferro, boro, manganês, cobre. Esse cobre está errado, o C é minúsculo, tá? Cloreto, zinco, mas também temos ainda em concentrações menores. A gente pode ter o zinco, a gente já até falou, né? Está diretamente ligado ao sistema imunológico. O ferro na questão do transporte de oxigênio. E o boro? E o manganês? E o cobre? Galera da nutrição, estou esperando. Temos também o
Temos aqui também um selênio diretamente relacionado ao sistema imunológico e a questão da construção e reconstrução dos tecidos mais externos. Temos também a questão do cromo 3, diretamente ligado ao metabolismo dos açúcares. Tá? Muitas pessoas que querem evitar comer muito açúcar acabam tendo a suplementação em cromo justamente para evitar, para aumentar a saciedade de açúcar e não ter necessidade de querer comer açúcar. Tá? Não sei se alguém já fez suplementação de cromo aí. Alguém já? Para poder diminuir o consumo de açúcar. Temos aqui o nosso querido resumo. Ó, resumo tá aí. Vocês sabem que eu sou maluco, né? Eu falo pra caramba, tá tudo escrito. Eu falo coisas que vão além e ainda coloco o resumo, para depois não ficarem falando. Porra, aula do Formiga chata pra cacete. Eu prefiro ter aula de português do que ter aula com Formiga. Cruz credo. Sangue de Jesus tem poder. Aula mala. Isso, picolinato de cromo. Ele está numa forma quelada para poder facilitar a absorção, tá? Elaine, não fala que a aula hoje tá top, não. A aula do tio Formiga é grande igual ele. É alta e fresca. Tá sempre top. Tá no topo da montanha, gente. E a gente brinca, né? O que é legal é isso, né, gente? A gente se diverte e a gente consegue aprender alguma coisa, né? É assim que eu acho que funciona. Eu tô sempre falando isso para vocês. Botem na cabeça que muitos de vocês falam pra cacete, mas acabam virando professores. A aula para o aluno tem que ser divertida. Ele tem que estar na sua aula, não é porque está pagando mensalidade ou porque a mãe obrigou, não. Ele tem que estar na sua aula porque está curtindo a sua aula, está rindo. E está rindo pra caramba e por acaso está aprendendo. É assim que funciona. Uma das melhores aulas que eu tive na minha vida foi de uma disciplina que era o cão chupando manga. Alguém já ouviu falar de COP na UFRJ? É considerada o Alconcu da América Latina na pós-graduação na engenharia. Então, o tio estava fazendo uma disciplina com um professor padrão NASA, numa disciplina NASA na área de modelagem estatística. É porque o tio é maluco, vocês sabem, né? A aula do cara era uma viagem, muita doideira. E as tarefas que o cara passava era coisa assim, padrão NASA. Você fica doido. O que acontecia? A aula do cara era muito puxada, mas o baiano era doido. O cara era flamenguista, baiano, mas a aula do cara era aquela aula. A aula começava 2 horas da tarde e teria que acabar às 4, mas a gente às vezes ficava até às 7 tendo aula. Porque a aula do cara era top demais, ele também não se cansava de falar. Como é que é, né? Aí o que é bom a gente tem que copiar. Olha só, mudamos de substância, mudamos de grupo, tá? A gente falou de água, sais minerais, agora a gente vai falar de um conjunto de substâncias que são responsáveis pelo reservatório energético imediato do nosso corpo. O que acontece? Tô com a Elaine tentando entrar numa vibe de malhação. Tô lá, né? Falando nisso, a gente tava com 70 alunos, pede a galera que caiu aí, não sei quem foi, pede para voltar que eu vou puxar a lista, tá? A lista de presença. Dá um toque no zap lá pra galera para puxar a lista, que tinham 70, a gente tá com 68. Olha só, cheguei, a Elaine doida lá, puxando ferro pra cacete, correndo pra caramba, o que acontece? Aí o tio Formiga não tá aguentando o tranco, né? Aí o que o tio Formiga vai pegar? Ele precisa de uma energia imediata. O que o tio Formiga vai fazer? Vai parar na padaria para comer um pão doce, bem doce, ou o tio Formiga vai comer um churrasquinho de gato? Não, não, gente, não é porque vocês estão quietos, não, é porque eu vejo aqui o número de usuários. Eu tinha 70 usuários, vocês podem ficar quietinhos, não tem problema. Porque tinham 70 e caiu para 68. Alguém tombou ou alguém saiu. Aí eu quero puxar a lista com justiça, né? Porque a pessoa estava assistindo ela até agora, de repente tomba, aí vai tomar falta por bobeira, tá bom? Então peçam para os amiguinhos voltarem. De repente quem caiu, caiu mais um, tá com 67. Ah, não, foi o Fabrício que falou. Eu vou no pão doce ou eu vou no churrasquinho de gato para poder acompanhar a loucura da Elaine? Eu vou no pão doce. Por que eu vou no pão doce? Porque o pão doce,
A estrutura química do pão doce é a mesma do churrasquinho, da carne? O que vocês acham? Não. Não. O pão doce é esse grupo que a gente vai começar a estudar agora. E a carne é outro grupo que não tem nada a ver. Pão doce é carboidrato, também chamados de hidratos de carbono, açúcares, glicídios e glucídios nos livros mais antigos, tá? A carne, o churrasquinho de gato, independente se é de gato ou de boi, é proteína. É outra história. Tem outra função. Quer dizer, alguns deles têm a mesma função. Se você pensar bem, todos eles estão envolvidos no metabolismo. Alguns deles estão. Praticamente todos eles estão envolvidos na questão estrutural e na questão regulacional, tá? Na regulação. Então, mesmo que eles sejam de funções químicas diferentes, eles acabam tendo, às vezes, ações parecidas, só que em determinados momentos distintos, tá bom? Fique bem claro para vocês. Então, olha só, a gente vai falar agora de açúcares. Quem é atleta vai cair dentro do carboidrato ou da proteína? Vamos lá. Quem é atleta vai se matar comendo pão doce ou vai se matar comendo proteína? Ou vai comer um carboidrato especial aí? Ou vai comer os dois? Porque olha só, vocês têm que entender, vocês estão da nutrição, ninguém vive sem carboidrato. Carboidrato é um alimento essencial, porque ele está diretamente ligado a metabolismo, reserva, estrutura, ele está diretamente ligado à questão de informação, porque ele está dentro do DNA e do RNA, e questão de regulação, tem ligação com a questão hormonal. Então não adianta você falar, sou atleta, vou zerar carboidrato. O que acontece quando você faz uma dieta zerada de carboidrato? Tu fica bem-humorado ou mal-humorado? Tu quer dar uns tapas em alguém, quer dar um tapa no teu filho, quer chutar o teu marido, ou você fica super animada? Você fica maior filé pro teu marido, mas você também quer matar o seu marido, o seu namorado, ou sua namorada. Então te pergunto, você vai lá, quer ficar com um corpinho de Miss, aí zero carboidrato. Aí beleza, fica aquela famosa dieta da proteína, só come proteína e zero carboidrato. Isso é legal? Minha opinião de químico, não é legal. Opinião de alguém que conhece um pouco das reações químicas que acontecem no corpo humano. Não é de Deus. Então, o que vai acontecer? Tem que ter carboidrato, mas não pode ser qualquer carboidrato. Então, vamos lá. A gente já falou os nomes que a gente pode chamar. Hidrato de carbono, porque, na verdade, é uma cadeia hidrocarbônica que, por acaso, tem alguns elementos especiais. Exemplo, o oxigênio, é o que a gente está vendo aqui, ó. Quais são os mais relevantes para a gente? Para o ser humano, o mais importante é a pentose. Tá? O que nos interessa na bioquímica, pentose. Existe, a gente pode separar, obviamente, carboidratos em famílias menores, para poder facilitar o nosso entendimento. Uma delas é o número, né, de carbonos, quando eles estão no estado, digamos assim, mais simples possível. Então, qual é o carboidrato mais simples possível? É o chamado monossacarídeo, porque ele é a unidade formadora dos disacarídeos, dos trissacarídeos, dos polissacarídeos. Então, a menor unidade possível dos carboidratos são chamados de monossacarídeos. E dentro da classificação dos monossacarídeos, você pode classificá-los em relação à quantidade de carbonos que ele tem. Se esse monossacarídeo tiver 3 carbonos, ele é chamado de triose. 4 carbonos, tetrose. 5 carbonos, pentose. E 6 carbonos, hexose. A pentose está dentro dos ácidos nucleicos. É responsável pela formação da macromolécula de DNA e RNA. Existem 2 açúcares especiais que estão dentro do DNA e do RNA. Um a gente chama de desoxirribose e o outro de ribose. As 2 pentoses que nos interessam, que a gente vai comentar rapidamente. Existe também a hexose. O que é hexose? Hexose vai ser o quê? Vão ser os outros açúcares. Quem são eles? A galactose, a frutose e a glicose. Por que são chamados de hexose? Porque possuem 6 carbonos. Por que é chamado de pentose? Porque são feitos de 5 carbonos.
tá? Aí, pronto. O tio tá sempre dando spoiler. Aí, vamos lá. As pentoses relevantes para o nosso corpo. Ribose, presente no RNA e no ATP, até esqueci. E tem a desoxirribose presente no DNA. Exoses importantes, glicose, frutose e galactose. Tá? Frutose, o próprio nome já dá a dica, fruta. E ela acaba sendo metabolizada no fígado para se transformar em glicose, porque no ciclo de Krebs, a frutose não tem vez. No ciclo de Krebs, você só consegue, obviamente, as enzimas que estão presentes, as coenzimas, tudo lá é feito para glicose. Então, se você jogar uma frutose lá dentro, uma galactose, não vai rolar, tá? Então, ela é transformada no fígado em glicose, parte fica no fígado e outra parte pode ir para a respiração celular. Coisa similar acontece com a lactose. Quem é que leva a glicose para o fígado para ser metabolizado? É a insulina. Quem é que leva a frutose? O GLUT2. E quem leva a galactose? Outra pergunta. Olha o olho arregalado de quem tomou cafeína e não podia. Quem é que leva a galactose para o fígado? Qual é o nome da biomolécula que leva? Tempo. Nossa, ninguém me responde nada. Todo mundo chapado. Vamos lá. Se o monossacarídeo... fiz outra pergunta. Se o monossacarídeo é a unidade mais baixa que tem de carboidratos, quando você junta um com o outro, você forma o quê? Mono com mono, 2. Disacarídeo. Primeiro deles, a maltose, que é usado para poder ser consumido por leveduras para transformar o malte, que é rico em maltose, em cerveja. Quem curte cerveja tem que saber que é a maltose que é fermentada pelas leveduras para fermenta o malte. Se esse malte fermentado ele for destilado, a gente transforma esse cara em quê? Em um Scotch. Quem gosta de uísque aí que está do outro lado, eu só sei fazer, não bebo, tá? Não fique achando que eu sou pinguço, não. Eu já sou assim. Imagine bêbado, não dá certo. Jesus não há de operar. Já falei, vocês já viram um professor quase 2 metros, correndo nu na Veiga de Almeida e Maracanã. Aí vocês vão ter que salvar a vida do tio doido. Celobiose, degradação da celulose, sacarose no caldo de cana, tá bom? Então aqui, ó, os monossacarídeos formadores. E temos a a lactose, que está presente no leite. Então, lactose, gente, não é proteína. Lactose é o açúcar do leite. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, ele não está tendo intolerância à proteína do leite. Ele está tendo intolerância ao açúcar do leite. Por quê? Faltam enzimas ou as enzimas que estão no corpo dessa pessoa estão deformadas e não conseguem quebrar a lactose em glicose e galactose, tá bom? Problemas com a lactase. Perfeito, Fabrício. A lactase, ela pode ter, assim como as pessoas que têm anemia falciforme, podem ter problemas onde? No glóbulo vermelho ou nas hemácias? Que elas ficam na forma de uma foice. Hemoglobina, hemácia ou glóbulo vermelho são a mesma coisa? Aqui acontece também da enzima nascer com defeito, então a enzima não consegue quebrar a lactose em glicose e galactose nas unidades menores. Então a pessoa não consegue fazer a digestão perfeita, fica com o estômago pesado, aí começa a ter uma má digestão, começa a ter uns puns aí excessivos, uns arrotos excessivos aí, acaba passando mal e fica toda inchada. Caramba, hoje eu tô demais, hein? Tô atacado, tô virado no piririps. Você tem o mono de... Pra gente aqui, o que interessa? Os chamados polissacarídeos. Quando você junta mais de 100 monossacarídeos, você tem o quê? Tem a formação do poli, ó. Fabrício é casado com uma alma. Mas quando ele em São Cristóvão tem outra, em Belford Roxo tem outra, Campo Grande tem outra, em Copacabana ele tem outra alma. Aí fora do Rio ele tem mais 10, em Minas Gerais, tem mais 10 em São Paulo, tem 20 no Rio Grande do Sul, é tipo caixeiro viajante, a cada estação de trem tem 10 alminhas esperando ele. O Fabrício, ele é polígamo, porque poli significa o quê? Vem do grego, poli significa muitos. Mono, di, 2, e poli é o quê? Poli é o Fabrício, um tarado. Tem muitas.
tá bom? Poligamia é um exemplo clássico disso. Então, o que é o amido? O amido é um açúcar, só que é um açúcar tido como complexo. O monossacarídeo, quando você pega uma bala e chupa, né, a bala é rica em glicose. Então, para o teu corpo quebrar, ele não precisa quebrar nada. A glicose já está ali, no estado fundamental. Então, a tua célula absorve aquilo ali rapidamente. Agora, quando você come amido, que está presente na batata doce, que está presente no inhame, está presente um polissacarídeo no macarrão integral, né, no trigo integral, o teu corpo tem um processo digestivo mais longo. Por quê? Porque a degradação do polissacarídeo, por ser uma molécula estruturalmente mais complexa, acaba sendo o quê? Mais lento. Então, se eu vou dar uma corrida com a Elaine, antes de eu correr com a Elaine, não sei nem, o que vai acontecer? Eu falo assim, ó, Elaine, vamos correr, mas antes o que eu vou fazer? Eu como um polissacarídeo para poder fazer o quê? Porque o polissacarídeo, como ele é complexo, ele vai me liberar energia paulatinamente, aos poucos. Agora, se eu comer um doce, uma bala, se eu comer um açúcar, pronto, eu pego uma rapadura e mordo, tomo um caldo de cana, porque tem um disacarídeo, a quebra vai ser muito mais rápida. Então, a liberação de energia, meu olho vai ser assim, ó, puff, ele vai abrir rapidamente. Porém, o que vai acontecer? Eu vou ter aquele pico energético, ficar super atlético, todo, né? Eu vou deixar a Elaine para trás, mas daqui a 5 minutos eu estou morto. Por quê? Porque a liberação energética foi muito rápida, foi muito intensa. Eu vou ter um pico energético e depois eu vou cair. Não é o que acontece quando você vai malhar e se faz valer de um polissacarídeo, como um amido. Fala, Caio. Ó, tá faltando uma alma aparecer, tá com 69. Se eu puxar a lista, essa pessoa vai tomar falta, gente. Pode falar, Caio. Foi sem querer? Bem, Caio não vai falar, então tudo bem. Rapidamente, para a gente poder finalizar, porque senão vocês vão ter aula 10 e 10. Vocês estão aula 10 e 10 mesmo, não, né? Aqui, só recapitulando, é aquela aula que vocês acabam atrasando um pouquinho, né? Não, tem nada. Para de caô, Fabrício. Ah, tá. Anatomia vocês têm. Se for com a Cláudia, é tudo certinho. Finalizando então aqui, gente, ó. Amido, reserva energética comum onde? Nas plantas, nos vegetais, tá? São formados por quê? Pela união de monossacarídeos de glicose. O glicogênio é a única reserva animal que tem onde? Nos animais. Onde ele se encontra? Reserva energética dos animais, presente no fígado. Também são feitos únicos e exclusivamente de glicose. Quitina. Quitina já não tá, já nos interessa aqui muito, mas está presente na gente. Polissacarídeo estrutural. Tem quitina na unha? Pergunta. Tem quitina no cabelo? Outra pergunta. E a celulose? A celulose é um outro polissacarídeo também estrutural que é presente onde? Presente nos vegetais. Agora uma coisa, o amido, o glicogênio e a celulose, todos eles são feitos de monômeros, de unidades formadoras de glicose. Todos eles são feitos únicos e exclusivamente de glicose. Porém, todos eles têm propriedades químicas diferentes. Por quê? Por quê? Semana que vem a gente vai ver lipídio. Outra pergunta, para poder finalizar. Gente, tá faltando 3 almas, eu não puxei a merda da lista. Vocês também estão demais, hein? Vou tacar a falta em quem caiu. Vou puxar a lista. Adeus, amor, eu vou partir, mas em breve voltarei. Ó, só vi a lista. Eu falei para voltar. Nego foi embora. Gente, hein? Vai ter aula de nivelamento sábado, gente? Vocês sabem me dizer? Eu já puxei a lista. Ó, beijo no coração. Vocês estão me devendo umas meia dúzia de perguntas para a semana que vem. Da faculdade, no calendário que eles disponibilizaram acadêmico, fala que no dia 16, que é sábado 16, né? No dia 16 não tem aula. Tá bom. No calendário acadêmico, pelo menos. Tem a pergunta da batata doce da semana passada, que vocês não me responderam. Eu estou esperando. A Daniela pediu para eu falar da batata doce. Batata doce é muito mais. Se você tiver que escolher um polissacarídeo rapidamente, olha. Eu já peguei, já puxei a lista. Quem quiser vazar, vaza. Eu vou responder a Daniela aqui rapidamente. Olha só, batata doce tem uma taxa
é um polissacarídeo com menor taxa glicêmica. Então, se você quer malhar ou quer fazer uma dieta mais restritiva de açúcar, carboidrato de uma forma geral, se você tiver que optar entre um polissacarídeo, pega a batata doce. Porque ele é o que vai te oferecer, sabe, o que vai oferecer menor alteração na tua taxa glicêmica, tá bom? Porque dentro dele existem, vou falar isso depois para vocês como uma tarefa, 2 tipos especiais dentro de qualquer polissacarídeo existem 2 tipos de amido, de amidos. Então, a batata doce tem uma quantidade maior que faz com que ele seja menos propenso a aumentar a taxa glicêmica, tá bom? Eu já dei o spoiler do que eu perguntei semana passada para vocês. Bom, ó, a aula já acabou. Eu vou tacar presença lá. Quem acha que... não, a da taurina eu quero saber, Giovana. Tá bom? Vocês estão me devendo perguntas. Se vocês me responderem na próxima aula, quando as notas aparecerem, vocês não vão poder chorar, não. Vai ser todo mundo com um terço na mão e um galho de arruda na outra. Crianças, beijo nas almas. Porque quem é bom não tem uma alma, quem é bom tem 2. Tem uma alma reserva. Tchau, meus amores. Beijinho no coração. E hoje eu falei pelos cotovelos, né? Tchau, Até a próxima professor. aula, crianças. Obrigado Beijinho pela aí. aula.